Olha, hoje nós estamos conversando com o economista Edson Trajano, ele é da Unital, está aqui avaliando conosco. Primeiro, essa questão do acordo da GM com o sindicato e os trabalhadores, né? Inclusive prevendo aí um congelamento do salário para efeito de não perder a linha de produção ou garantir mais investimentos na fábrica. Mas é difícil convencer o trabalhador, né? Porque, afinal de contas, se a GM dá prejuízo na América Latina e dá lucro no Brasil, o que nós temos com isso? Bom, agora nós vamos falar também sobre o reflexo desses momentos difíceis, né, dos trabalhadores com salários menores, se bem que vai ter uma injeçãozinha na economia de lucratividade dividida, mas até que ponto isso reflete no comércio e na própria indústria, né, que mais ou menos está aí dependente dessa situação. Tem um dado importante disso. Em Taubaté, que tem uma forte dependência do setor automobilístico, na época de redução de IPI, chegando lá até 2013, a renda gerada na cidade do setor automobilístico representava 44% de toda a riqueza produzida na cidade e 12% dos empregos. Ou seja, não necessariamente a indústria era importante só na geração de empregos, e sim o efeito multiplicador dessa atividade industrial em outros segmentos, como comércio, serviços e outros mais. Então, isso é muito preocupante, porque a indústria tinha esse efeito multiplicador exatamente por pagar os melhores salários aqui na nossa região. Agora, com essa possibilidade de rebaixamento do salário da indústria, então, no caso da General Motors, não só reduzir o piso de entrada para 1.700, hoje é de 2.300, mas também não fazer correção inflacionária disso e reduzir a participação de PLR. Então, isso vai representar uma renda disponível menor, e essa é uma tendência que outras empresas devem seguir o mesmo modelo. Então, qual o resultado? Nós vamos perder muito esse efeito multiplicador da atividade industrial em outros segmentos da atividade econômica. A saída para isso seria o aumento nas exportações. O problema é que as fábricas do Vale do Paraíba, elas exportam sobretudo para a América Latina e está enfrentando um grande concorrente que é a China. Então, o espaço na América Latina é muito limitado para o aumento das exportações, haja vista que países como Argentina e Venezuela continuam em crise. E o novo governo sinalizou que o Mercosul não seria a prioridade, e sim uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Mas para os Estados Unidos, nós não vamos exportar produtos industrializados. Automóveis, por exemplo, nem pensar. Por que nós, por exemplo, a General Motors vai exportar automóvel para os Estados Unidos se tem fábrica lá? Não. Claro que não. Então, diante desse quadro, há uma preocupação de redução da demanda por produtos industrializados. Se não tem para quem vender, a produção tende a cair. E aí, no caso, afeta também outros municípios, né? Como, por exemplo, Pindamonhangaba, que tem 2 siderúrgicas que revitalizam ferro, né? E fazem a produção de chapas que vão para Taubaté, para outras regiões, para montagem de automóveis. Então, também. Isso é interessante. Pindamonhangaba tem no seu perfil industrial, é uma das cidades que tem esse peso industrial maior na sua renda. Pinda é uma cidade industrial. E ela exporta no segmento também de fornecedoras para a indústria automobilística e no segmento de infraestrutura. Só que nesse segmento de infraestrutura, precisa sempre também a participação do Estado nessas atividades econômicas. Por exemplo, a expansão do complexo da Petrobras foi bastante vantajosa para Pindamonhangaba, nos tubos de transporte de petróleo. Confab. A Confab, a grande empresa produtora nesse segmento. Só que os investimentos públicos também, os investimentos da Petrobras e de outras empresas, também estão em queda. Então, por isso, há uma preocupação bastante significativa nesse segmento. E a recuperação, ela ainda está difícil de ser enxergada na proposta do novo governo. A regra que tem sido colocada é que o mercado vai resolver essa questão. Só que o problema, o mercado resolver a questão... O mercado. Então, só que o mercado resolver essa questão é o que está acontecendo em São José dos Campos, no caso da General Motors. Ou seja, a questão é resolvida com rebaixamento de salários e eu não sei até que ponto esses investimentos de fato vão chegar.
Por exemplo, em Jacareí tem uma montadora de um grupo chinês. Chery. E qual é a preocupação? Que essa montadora compra muita peça da sua origem. Em Taubaté tem um setor eletroeletrônico também que importa muitos componentes. Ou seja, reduz o efeito multiplicador, reduz a participação de produção nacional desses equipamentos. Ou seja, mesmo tendo dividido aí a participação societária com a Caoa, a Chery continua trazendo boa parte da montagem dos carros da China para cá. Isso. Continua trazendo boa parte da montagem de carros da China e principalmente o segmento de bens de capital. Ou seja, essas fábricas elas estão passando por um processo de modernização, trazem novos computadores, novos robôs nas linhas de montagem, novas máquinas. Só que qual é o grande desafio? Essas máquinas são todas produzidas, no caso da Chery, na China e da General Motors nos Estados Unidos, da Volkswagen na Alemanha e em outros lugares do mundo. Então, qual o resultado? A modernização, ela gera emprego e também destrói empregos. Só que gera emprego nesse processo de produção moderna nos países de economias centrais, ou seja, nesses países de origem dessas empresas. E quando é implantada essa tecnologia no processo de produção, ela destrói postos de trabalho aqui no Brasil. Então, a ausência de uma política industrial brasileira está nos levando a uma redução da participação da indústria na geração de riqueza. Por exemplo, na década de 80, o PIB, a participação da indústria em toda a riqueza produzida no Brasil, era próximo de 30%. Hoje, estamos em torno de 11% das riquezas no Brasil produzida pela atividade industrial. Por isso, há uma dificuldade maior de crescimento das atividades econômicas nas cidades industriais como essas do Vale do Paraíba. Professor, a universidade normalmente faz pesquisa, né? Os senhores estão sempre trazendo dados novos, importantes, sugestões para as atividades, né? Diversificação? Então, as pesquisas são feitas nas universidades brasileiras. A grande dificuldade é vender essas pesquisas ou uma relação universidade-empresa. Porque cada vez mais essas empresas são grandes multinacionais. E essas parcerias universidade e empresas acontecem muito mais nos países de origem dessas fábricas. Por exemplo, a Volkswagen tem uma grande parceria na Alemanha com as universidades alemãs na produção de novos produtos, novos serviços, novas tecnologias. E no caso brasileiro, há uma dificuldade maior dessa parceria empresa-universidade. Mas não há dúvida que há possibilidades de oferecimento de novos produtos e, principalmente, o segmento de serviços pode avançar com novas tecnologias. Por exemplo, eu sou um dos pesquisadores na área de economia criativa, que é um dos campos que mais tem crescido, ligado não só à produção de tecnologia, mas também à cultura e desenvolvimento de um modo geral. Pessoal, nós temos ainda 30 segundos, eu queria que o senhor falasse aí sobre a expectativa, né, desse acordo, das posições que estão sendo negociadas. O pessoal acha, às vezes, que o sindicato é duro demais nas negociações. O que o senhor avalia, né? Nessa situação específica da General Motors, o sindicato não tinha opção que não aceitar o acordo. A preocupação é que, ao aceitar esse acordo, e esse pode provocar um efeito em cadeia em outras indústrias, isso pode reduzir ainda mais a renda disponível no Vale do Paraíba. Isso é uma preocupação para a retomada do crescimento econômico aqui. Agradecimento ao professor Edson Trajano, ele é economista, é da área de pesquisa da economia da Unital e colaborou conosco avaliando esse momento de crise que nós estamos enfrentando. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a você.